Olá! Esta é mais uma aula de história do professor Pedro Almeida. As imagens do vídeo demonstram a beleza da arquitetura dos povos do passado. Vamos, então, à aula. As revoluções na Inglaterra, ocorridas na Idade Moderna, foram fundamentais para a transição de uma monarquia absoluta para um sistema político mais parlamentar e democrático. Estas revoluções tiveram impacto duradouro na política, na economia e nas estruturas sociais da Inglaterra e influenciaram o desenvolvimento de outras nações, especialmente os Estados Unidos e a França. Entre as principais revoluções da Inglaterra, destacam-se a Revolução Puritana ou Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa. Revolução Puritana, de 1642 a 1651. A Revolução Puritana também é conhecida como a Primeira Revolução Inglesa e ocorreu entre 1642 e 1651. Ela foi o resultado de um conflito profundo entre a monarquia absolutista, liderada pelo rei Carlos I, e o parlamento, que desejava ter mais controle sobre o governo e uma maior participação na administração do país. Causas da Revolução Puritana. Monarquia absolutista. Carlos I tentava governar sem o parlamento e tomava decisões de forma autocrática, o que gerava grande insatisfação, especialmente entre os parlamentares e os puritanos, uma facção protestante que queria uma reforma mais rigorosa da Igreja Anglicana. Impostos e faltas de consentimento. O rei aumentava os impostos sem a aprovação do parlamento, o que gerou protestos. Além disso, o uso de taxas impopulares, como o chip money, também foi um fator de descontentamento. Conflitos religiosos. A tentativa de Carlos I de impor uma forma mais cerimoniosa do culto anglicano causou resistência de puritanos e escoceses, que desejavam um culto mais simples. A Igreja Anglicana, presidida pelo rei, era vista como corrupta e opressiva por essas facções. Desenvolvimento do conflito. A revolução se iniciou quando Carlos I tentou prender líderes parlamentares em 1642, o que levou à Guerra Civil Inglesa. De um lado estavam os realistas ou cavalheiros, que apoiavam a monarquia de Carlos I, e, de outro lado, os parlamentares ou cabeças redondas, compostos principalmente por puritanos, burgueses e membros do parlamento que queriam reduzir o poder do rei. Após várias batalhas, os parlamentares saíram vitoriosos, principalmente devido ao talento militar de Oliver Cromwell, líder dos exércitos parlamentares. Em 1649, Carlos I foi capturado, julgado e executado, um evento chocante na história da monarquia britânica. Consequências da Revolução Puritana. República de Cromwell. Após a execução de Carlos I, foi proclamada a República da Inglaterra, de 1649 a 1660, também conhecida como período do Commonwealth. Oliver Cromwell tornou-se o líder máximo, governando como Lorde Protetor até sua morte, em 1658. Radicalização religiosa e social. O regime puritano impôs uma série de reformas religiosas e sociais, mas também tornou-se autoritário, suprimindo movimentos radicais e outras expressões de liberdade religiosa. Restauração monárquica. Após a morte de Cromwell, a instabilidade política levou à restauração da monarquia em 1660, com a ascensão de Carlos II, filho de Carlos I. No entanto, o poder absoluto da monarquia nunca mais foi completamente restaurado. Revolução Gloriosa, 1688. A Revolução Gloriosa foi um evento importante que ocorreu em 1688, sendo uma revolução relativamente pacífica, sem grandes confrontos armados. Ela marcou o fim do absolutismo na Inglaterra e a ascensão do governo constitucional e da monarquia parlamentar. O monarca deposto foi Jaime II, e o novo rei e rainha, Guilherme III de Orange e Maria II, assumiram o trono. Causas da Revolução Gloriosa. Religião e política. Jaime II, um católico, tentava aumentar o poder real e promover políticas que favoreciam os católicos em um país predominantemente protestante. Ele tentou revogar as leis que limitavam os direitos dos católicos e até nomeou católicos para cargos importantes no governo e no exército, o que gerou oposição entre os líderes protestantes. Monarquia absolutista. Jaime II tentou governar de maneira autocrática, ignorando o parlamento. Sua tentativa de centralizar o poder e enfraquecer o parlamento gerou descontentamento, especialmente entre a nobreza e os comerciantes.
Item oposição protestante. A ascensão de um monarca católico foi vista como uma ameaça à religião protestante e ao sistema político tradicional, que dependia do controle do parlamento. A oposição estava disposta a garantir que a monarquia continuasse a ser regida por princípios protestantes. Desenvolvimento da Revolução. Item a conjuração. Um grupo de aristocratas e políticos protestantes, liderados por figuras como o Duque de William de Orange, marido de Maria II, conspiraram para depor Jaime II e garantir que o protestantismo continuasse a ser a religião dominante. Item exílio de Jaime II. Quando Guilherme de Orange desembarcou na Inglaterra com o exército, ele recebeu o apoio imediato de grande parte do país, incluindo figuras importantes da nobreza, do exército e do parlamento. Jaime II foi deposto e fugiu para a França, sem oferecer resistência significativa. Consequências da Revolução Gloriosa. Item monarquia constitucional. A Revolução Gloriosa resultou na ascensão de uma monarquia parlamentar, onde o rei ou a rainha governavam com a aprovação do parlamento e dentro de limites constitucionais. Item Bill of Rights. 1689, após a Revolução, foi promulgada a Declaração de Direitos, Bill of Rights, que limitava os poderes do monarca e garantia uma série de direitos civis aos súditos, como a proibição de tributos sem aprovação parlamentar, a liberdade de eleições e a garantia de um julgamento justo. Esse documento foi um marco na evolução do sistema parlamentar inglês e nas ideias de governo representativo. Item reformas religiosas. A Revolução Gloriosa consolidou o protestantismo como a religião dominante na Inglaterra, impedindo que o catolicismo ganhasse força novamente no país. Impacto das Revoluções Inglesas. As Revoluções Inglesas foram marcos importantes no desenvolvimento da monarquia constitucional e no fortalecimento do parlamento. Elas ajudaram a moldar o sistema político da Inglaterra, influenciando a criação de um governo democrático baseado em leis e direitos civis, e tiveram uma grande influência em revoluções subsequentes, como a Revolução Americana, 1776, e a Revolução Francesa, 1789. Essas revoluções também tiveram um impacto duradouro na cultura política ocidental, promovendo o conceito de governo limitado, direitos individuais e representação popular, que continuam a ser pilares das democracias modernas. Em resumo, as revoluções na Inglaterra, especialmente a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, foram momentos cruciais na evolução do pensamento político e nas mudanças das estruturas de poder na Europa, ajudando a pavimentar o caminho para a construção de sistemas democráticos e parlamentares que são comuns no mundo moderno. Obrigado por assistir. Dê like e inscreva-se no canal. Até a próxima aula. Boas aulas e bons estudos. Strobe.